E aí pessoal, boa tarde. Aqui eu mais uma vez para mais uma aula, né, para a gente, na verdade, iniciar os temas de Matemática Elementar 2. A nossa primeira unidade em que a gente vai tratar dos temas da aula é análise combinatória, né, vocês estão vendo o tema da aula. E a gente então vai iniciar falando disso. Nessa aula de hoje eu preparei dois tópicos de... Bom, o primeiro é basicamente uma introdução, né, do que seria a análise combinatória. E a gente vai avançar falando do princípio fundamental da contagem e também de fatorial, né? Embora fatorial não seja exatamente um elemento, um tema, um tópico de análise combinatória, mas, por exemplo, cálculo de permutação, cálculo de arranjo, a gente necessita conhecer os conceitos associados ao fatorial, né? Fatorial de um número, e aí eu preparei alguns slides para tratar do tema, ok? Então, o que mais que eu tinha para falar para vocês? Essa é a nossa primeira aula de quinta-feira passada, né, como eu havia falado para vocês, a universidade decretou um ponto facultativo e aí suspendeu as atividades. Então, vou estar postando essa aula, acredito que ela seja uma aula curta, e aí eu posto vou postar ela na página e também no YouTube para vocês acompanharem depois direitinho. No avançar das coisas, vocês vão comentando aí, né, ou no grupo ou em outro lugar que vocês achem mais pertinente a respeito de como vocês estão conseguindo acompanhar as atividades da disciplina, né? Comentem também a respeito da forma em como o conteúdo está sendo tratado, tá? Se está muito rápido, se está muito lento, se não está no ritmo de vocês, enfim. Me deem algumas informações aí para que eu consiga trabalhar também de modo a ajudar vocês, ok? Então, como eu já havia falado, o tema da aula é análise combinatória. Dentro da parte de análise combinatória, a gente vai tratar do princípio fundamental da contagem, ou então princípio multiplicativo. Mas vamos lá, vamos fazer uma breve introdução aí a respeito do que seria a análise combinatória. A análise combinatória ela envolve uma parte da matemática que busca estabelecer agrupamentos de elementos e contar esses elementos, né? Como assim, professor? Dentro de um conjunto de valores, né? E aqui um conceito associado à análise combinatória, sempre a gente vai estar trabalhando com a ideia de conjunto. Uma quantidade de pessoas vestindo camisa, né? Uma quantidade é um grupo, é um conjunto de pessoas utilizando um determinado tipo de camisa, por exemplo. Tá? Então, sempre quando a gente tratar, por exemplo, de temas relacionados à análise combinatória, a gente está olhando um conjunto de dados, um conjunto de informações, e essas informações elas vão ser agrupadas, elas vão ser unificadas em um subconjunto. Por exemplo, dentro desse conjunto de pessoas que estão usando camisa, eu quero tomar apenas homem e mulher que estejam usando camisas da cor azul, por exemplo. Então, observa que eu parti de um grupo maior, né? Estavam agrupados ali todas as pessoas, seja homem e mulher, vestindo camisa. E aí eu saí daqui, né, desse conjunto maior, e estou tomando um subconjunto. Agora eu estou tomando apenas as pessoas, seja homem e mulher, utilizando uma cor específica de camisa, né? E a ideia por trás disso é contar quantas possibilidades eu tenho para formar esses grupos, né?
a gente vai brincar justamente com isso, né? Tratando desses agrupamentos, dessas formas de tomar os subgrupos, né, a partir de um conjunto de dados maior e a partir desses, né, desse conjunto de dados grande, vamos colocar dessa forma, um conjunto de dados, o geral, eu vou tomar subgrupos, né, e eu vou contar quantos subgrupos eu consigo formar, né, obedecendo a alguma característica em específico. A ideia, né, os relatos, né, segundo a história da matemática, é que esse ramo da matemática ele sempre esteve associado com a questão de jogos de azar. E aí ele se desenvolveu a partir disso, né, um ramo da matemática que surgiu aí a partir desse ramo específico aí dos jogos, né? E aí a gente tem, coloquei alguns exemplos aí, como lançamento de dados, jogo de cartas, enfim, né? Então, os relatos que a gente tem aí relacionado à história da matemática é que esse ramo da matemática se desenvolveu a partir desse tipo de jogos. Essencialmente, a gente vai trabalhar com três conceitos básicos. A gente vai envolver três elementos básicos quando tratar de análise combinatória. E alguns outros conceitos vão ser associados a esses três principais, né? Que é arranjo, a gente vai tratar de arranjo, permutação e combinação. Ok? E aí, só para a gente ter uma ideia geral do que seriam esses conceitos básicos, né? Uma noção bem elementar, né? Sem envolver... Seria mais uma definição sem envolver cálculo, sem envolver nada aqui. Então, no caso dos arranjos, o que a gente tem? Arranjo de permutação, né? Essa definição aí bem simples, né? Quando a gente trata de análise combinatória, como falei para vocês, a gente sempre tem que ter em mente que a gente está trabalhando com um conjunto de dados. Aqui eu tenho um conjunto de dados, né? Um conjunto de qualquer coisa que vocês possam imaginar, e esse conjunto de dados ele contém esses elementos. Então é um conjunto de dados finito, ou seja, eu consigo contar quantos elementos tem dentro desse conjunto. É a minha ideia básica, a partir de um conjunto de dados finito. Então esse meu conjunto é formado por N objetos distintos. Vou separar aqui. Só um minuto, esqueci de dar Ctrl P. Então esse meu conjunto é formado por N objetos distintos. E aí eu vou considerar K como sendo um número inteiro, e eu vou tomar dentro desse conjunto, né, e aí o princípio. O conjunto maior e a quantidade de elementos desse conjunto. Quantos elementos eu vou tomar desse conjunto para formar um subgrupo, né, foi definido aqui como K. E aí, então, eu posso ter quais são as possibilidades, né, para a quantidade de elementos que eu vou tomar desse conjunto maior. Isso pode ser de 1 até a própria quantidade de elementos do meu conjunto maior, do meu conjunto grande. Meu conjunto E, nesse caso, representado aqui. Ok? Então, o N representa a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto E. Ok? Todas as possibilidades, aquilo que eu consigo contar, né? Todos os elementos que eu consigo contar. Se eu vou tomar subgrupos, né, desse conjunto maior, o que pode acontecer? Eu posso tomar desse conjunto maior, eu posso formar, a partir desse conjunto maior, subconjuntos com 2 elementos, por exemplo. Né? Eu posso tomar... Eu tenho um conjunto com 15 elementos. Só que desses 15 elementos, né, o meu conjunto E tem 15 elementos. Vamos enumerar as coisas. Vamos chamar esse N aí de 15. Ok?
O meu conjunto E tem 15 elementos. A partir desses 15 elementos, eu vou formar subconjuntos. Eu vou agrupar esses 15 elementos em subconjuntos com 3 elementos, obedecendo alguma característica ali que eu tenho interesse. Então, observa que do conjunto maior, 15 elementos, eu consigo formar subconjuntos de 3 elementos cada. E aí vem justamente a análise combinatória para dizer quantos subconjuntos eu consigo formar a partir desses 15 elementos originais, quantos subconjuntos de 3 elementos eu consigo formar a partir daqueles 15 originais. Ok? K representa a quantidade de elementos que eu estou tomando já aqui do subconjunto, né, já no subconjunto, e N é a quantidade de elementos do meu conjunto inicial. Ok? Existe a possibilidade de que eu tome um único elemento do meu conjunto K, né? Então, por isso aqui que 1 pode ser menor ou igual a K, né? 1 pode ser menor ou igual a K, que é menor ou igual a N. Ok? Mas avançando aqui, vai depender de 2 pontos específicos. Se os elementos que eu estou tomando de K, eles necessitam que a escolha com que eu vou formar os subconjuntos, a escolha com que eu vou formar os subgrupos, se essa escolha ela é ordenada ou não. Ou seja, se necessita ordem, algum tipo de ordem para eu formar esses subconjuntos, né? Para eu tomar esses elementos do conjunto E e formar os subconjuntos. Se essa escolha, né? Então a possibilidade é que a escolha seja ordenada ou que ela não seja ordenada, ou seja, que a ordem com que eu for tomar os elementos daquele conjunto importa ou não importa. No primeiro caso, e aí então as 3 possibilidades, né? Se eu estou trabalhando com arranjo, por exemplo, né? Desses N elementos tomados KK, né? Ou seja, daqueles elementos que eu tomei do conjunto E, do total de elementos que eu tomei do conjunto E, né? Eu formei subgrupos com quantidades específicas. Ou seja, eu formei subgrupos, sei lá, de 2, 3 elementos. Não, dois elementos, né? Dos 15, eu formei subgrupos com 2 elementos cada. Aqui é só um tipo de notação, né? Tomados K a K, né? Ou seja, tomados 2 a 2, por exemplo, né? Que significa que eu estou formando subconjuntos de 2 em 2, né? Agrupando de 2 em 2. Então, tomados de K a K significa isso. Se eu decidisse formar subconjuntos de 5 elementos, então seriam dos 15 eu estaria tomando subconjuntos de 5 elementos cada, ou seja, tomados de 5 a 5, né? Essa notação, tomados de KK, por exemplo. Tá? Então, no caso do arranjo, a escolha ela não vai fazer... A escolha ela necessita de ordem. A ordem não importa aqui para a escolha quando eu estou trabalhando com arranjo. Isso é um ponto importante. Já quando a gente trata de combinação, desse mesmo a confusão aqui, ó. No caso do arranjo, a escolha é ordenada. Eu necessito de uma ordem para definir o arranjo, ok? Então, se eu estou tomando um primeiro elemento, né, tem que tomar o primeiro elemento e o segundo elemento com alguma característica. A ordem vai fazer diferença, né? Por exemplo, numa sequência de números, né? Número de telefone, por exemplo, né? Alguns telefones começam, por exemplo, com 91, outros começam com 81. Então, a diferença e a posição do 8 e do 9 no número de telefone faz toda a diferença. Então,
É como se a gente estivesse tratando aí nesse sentido, né? Em que a posição em que um elemento ocupa nesse subconjunto que eu estou tomando faz diferença. E ele é contado como se fosse duas vezes. Por exemplo, dos números meu conjunto aí, um conjunto de números de 0 a 10, eu quero gerar, né, outros números com dois algarismos, por exemplo. Né? Então eu tenho os números de 0 a 10, né, de 0 a 9, simplificar, deixar o 10 de fora, e eu quero formar números, né, com esses algarismos. Aqui observa que a escolha tem importância. Se eu tomo, por exemplo, o 0 e o 1, tem duas possibilidades. Né? Se eu estou tomando do meu conjunto, que tem 10 elementos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elementos considerados separados aí. E eu vou formar números com esses elementos. Né? Vou formar outros números com dois algarismos. A ordem com que eu coloco o 0 e o 1 vai me dar ou o 0, 1, ou então o 10. Então, observa que aí é contado duas vezes. Então, no caso do arranjo, a ordem tem importância. No caso da combinação, essa escolha não faria diferença nenhuma. Né? Não faria diferença nenhuma. Por exemplo, um exemplo envolvendo combinação, que eu consigo pensar agora. Eu tenho uma quantidade de pessoas, sei lá, 5 pessoas, dessas 5 pessoas, dessas 5 pessoas, 3 são mulheres, 2 são homens. E eu quero formar pares, né? Homem e mulher. A ordem com que, por exemplo, tenho João e Maria, né? Então, se eu escolho desse conjunto, né, de 5 pessoas, para formar os meus pares, se eu escolho a Maria e o João, a Maria, né, peguei a Maria primeiro, né, tirei a Maria daqui e trouxe para cá para formar o meu par. Peguei na sequência o João. Mas se eu tomo, né, o João primeiro e depois a Maria, não faz diferença nenhuma. Observe que eu continuo com João e Maria. Né? É um par, homem e mulher, mas a ordem com que eu coloco os elementos, né, na verdade não tem ordem, né? É só os dois, as duas pessoas formando um par. Ok? Então, nesse caso, essa escolha não tem importância, né? E aí a gente tem combinação, ou seja, nessa contagem, né, João, Maria, Maria, João, é a mesma coisa para mim na combinação. Eu não conto duas vezes, eu conto uma única vez. É o par João, Maria, Maria, João, não faz diferença, ok? E no caso da permutação, é quando eu trabalho com todos os elementos. Aqui eu não estou criando subconjunto, aqui eu estou trabalhando com o meu total de elementos. E eu vou permutar eles, eu vou mudar a posição, eu vou trocar o número vou trocar as posições e fazer uma modificação aí em relação à quantidade de valores, de possibilidades distintas que eu consigo criar com esses elementos, ok? Então, arranjo e combinação eu estou tomando de um conjunto maior de dados subconjuntos. Se a escolha faz diferença, eu vou trabalhar, né, com esse conjunto de dados como sendo um arranjo. Se a escolha não fizer diferença nenhuma, ou seja, se não influenciar no meu resultado, se for a mesma coisa eu tomar um, depois tomar o outro primeiro, né, então eu vou tratar de combinação, isso subconjuntos, né, conjunto maior, subconjunto. E no caso da permutação é quando a quantidade de elementos que tu vai tomar é exatamente a quantidade de elementos do conjunto, ou seja, o teu subconjunto, né? Teu subconjunto é, na verdade, o teu conjunto de dados original.
é o total de elementos. E tu trata de fazer uma modificação aí, basicamente na ordem desses elementos e conta as possibilidades, né? Falei aí do número de telefones, por exemplo. O número de telefones tem atualmente o quê? 9 dígitos? 9 dígitos, né? A mudança de da posição desse, né, desse número faz toda a diferença, né? Então, cada mudança, né, de um número, seja ele numa posição específica, eu gero um outro número de telefone, né? Um número de uma pessoa totalmente aleatória, né? Basta, né, apenas mudando um único elemento. Ok, senhores? Então, é basicamente disso que a gente vai tratar em análise combinatória, né? E aí a gente vai ver mais outra coisinha, né? Eu acredito que eu trate com vocês de binômio de Newton, que é importante. Que eu lembro, eu acho que é só, né, tratando de análise combinatória, né? Eu acho que é isso, né? Esses três principais, arranjo, combinação e permutação. E aí depois a gente vê também o binômio de Newton, né? Que é interessante quando vocês tratam questão de produtos notáveis, tá? Mas vamos lá. Vamos avançar aqui e ver o que eu preparei. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui com a nossa gravação. Já 21 minutos, ok. Então, quando a gente trata, né, como eu falei para vocês, análise combinatória, conjunto de dados, conjunto de elementos. Sempre partam do pressuposto que a gente vai trabalhar com um conjunto de elementos. Seja com a quantidade de cor de alguma coisa, com o número de pessoas que estão trajando uma roupa com uma característica específica, a quantidade de vezes que eu jogo uma moeda e ela cai cara. Então são possibilidades. E a contagem, o total, né, de possibilidades que eu tenho, né, para isso tudo é sempre agrupado como sendo o conjunto de possibilidades, não, o conjunto com todos os elementos, né? O conjunto com todos os elementos. Aqui eu tenho um conjunto A que tem todos esses elementos azinhos aqui de A até N. A ideia aqui é que eu consiga contar quantos elementos eu tenho nesse conjunto. É um conjunto finito, né? Eu não posso trabalhar aqui, por exemplo, com possibilidades infinitas, né? Porque aí eu não consigo contar, não consigo definir um número de contagem, né? Eu não consigo dizer, ó, as possibilidades são essas. Eu consigo, sei lá, 23 combinações desse tipo, consigo 23 arranjos desse tipo, né? Então, para eu definir arranjo, combinação e permutação, eu tenho que trabalhar com um conjunto de dados em que ele seja finito, né? E aí a quantidade, né? Como a gente já colocou ali no começo, o N ele vai representar o total de elementos desse conjunto, o número de elementos desse conjunto, ou então a cardinalidade. É a mesma coisa, tá? Número de elementos, cardinalidade de A vai representar a mesma coisa aí, tá? Sempre indicando, então, quando ouvirem a palavra cardinalidade, entendam aí que eu estou tratando do número de elementos que tem dentro de um conjunto. Pode ser representado dessa forma, né? Como se fosse um módulo, né, de A, mas aqui né, em notação de conjunto trata da cardinalidade. Se vocês virem representado isso dessa forma, então indica a quantidade de elementos que tem o meu conjunto A, né? Ou então pode aparecer dessa forma também, tá? Com esse símbolo de jogo da velha. Também indica a cardinalidade ou número de elementos de um conjunto. Se o conjunto, né, é um conjunto vazio, obviamente vai ter esse símbolo, né, símbolo de conjunto vazio.
E aí a gente diz que não tem nada, né? O conjunto vazio não tem nada, não tem nenhum elemento, ok? Mas é um conjunto é um conjunto vazio, ok? Então só para definir esses conceitos aí que a gente vai precisar usar ali mais na frente. Então vamos lá, vamos iniciar aí os princípios básicos aí da análise combinatória. O primeiro princípio básico, o princípio fundamental da contagem, né, também conhecido como princípio fundamental da contagem, é o princípio multiplicativo. E aqui a gente já começa com um exemplo para a gente entender como é que funciona esse princípio, o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. Tá? Pode ser chamado dessa forma também. Aqui eu defini, por exemplo, que existem duas rodovias, né? Tem três cidades, a cidade A, aqui não aqui, cidade A, cidade B e cidade C, e para sair de A até B, eu tenho duas rodovias, a rodovia 1 e a rodovia 2, R1, aqui representado como R1 e R2. Para sair de B até C, eu tenho a rodovia R3, a rodovia R4 e a rodovia R5. Então, eu posso sair de B e chegar a C por meio da rodovia R3, posso sair de B e chegar a C por meio da rodovia R5, ok? Então, são as possibilidades que eu tenho aí. Então, se a gente tratasse, por exemplo, da ideia de conjunto, né? Qual que seria o nosso primeiro conjunto aí que vocês conseguem imaginar? E aí a gente vai agrupar isso, senhores, com uma característica em comum, né? Então, eu consigo pensar aí, né, em pelo menos duas possibilidades para arrumar a questão dessas rodovias aí. Por exemplo, a quantidade de rodovias que eu tenho que conecta A e B, né, é uma possibilidade, é um conjunto de rodovias, né? Eu tenho duas rodovias, a R1 e a R2. A quantidade de rodovias ou as rodovias, né, especificando, que conectam B e C, por exemplo. Ok? E aqui, em notação de conjunto, né, foi definido aqui, então, como conjunto P, né, o conjunto de rodovias que liga aqui a cidade A até cidade A e cidade B, né, ligando as duas por meio dessas duas rodovias que compõem então o conjunto de rodovias que ligam A e B. O conjunto de rodovias que liga B e C, R3, R4, R5 aqui, ó. Então, conjunto. Aqui foi enumerado os elementos do conjunto. Se eu perguntasse de vocês qual é a cardinalidade de P, qual que é a cardinalidade de P? Quantos elementos tem P? Ops, será uma interrogação, tá? Mas já coloquei o valor. Então, cardinalidade de P, dois elementos. 1, 2, ok? Cardinalidade de Q, do conjunto Q, 3, né? 3 elementos. Quantidade de rodovias, 2 rodovias para o conjunto P, 3 rodovias para o conjunto Q, que indica a quantidade de rodovias que ligam B e C. Ok? Só que aí vamos lá. Eu quero saber de quantas maneiras a pessoa pode sair de A e chegar até C, considerando todas essas possibilidades aí, né? Ora, ela pode sair de A pela rodovia 1 e pegar a rodovia 5 na sequência e chegar à cidade C, sem problema, né? Ela pode fazer a mesma coisa, pegar a R1 e usar a R4 também, chegar a C. Pode usar a R1 e R3 e chegar a C, né? Chegar no ponto final aí, na cidade de destino, ok? Então, cada conjunto aí, ó, eu tenho o quê? O que vai acontecer aqui? Para me descrever todas essas possibilidades,
eu vou criar então subconjuntos em que eu vou agrupar coisa mais demorada. Para indicar, né, duas rodovias. R e R. Vou indicar aqui com Rx, que seria a primeira possibilidade, e um RY aqui como segunda possibilidade. Ok? Então eu tenho que juntar, porque para eu sair de A a C, eu vou tomar sempre duas rodovias, né? Eu não consigo, em uma única rodovia, chegar de A a C. Então eu vou tomar duas rodovias. Quais são as possibilidades? Fazer juntar essas informações todas e montar as possibilidades, né? Ora, de A a B eu tenho duas opções, né? R1 ou R2. De B a C eu tenho mais três opções. Juntando tudo, como é que fica? R1 eu posso chegar de A a C por meio de, aqui, tratando aqui R1, R3, R1, R4, R1, R5. Esgotei as possibilidades com R1, meu ponto de partida, né? Da cidade A. Agora eu vou usar as possibilidades do R2. O R2 também pode sair da cidade A pela rodovia 2 e na sequência pegar R3, posso sair por R2 e pegar R4, R2 e R5. Então, eu contei por meio desse agrupamento, fazendo todas as possibilidades aqui, ó, quanto era necessário, né? Quanto de possibilidade eu tinha aqui para fazer. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções, né? Mas aqui eu tenho um conjunto pequeno de dados. Eu tenho duas opções e eu tenho três opções, né? Eu consigo montar os subgrupos aí de modo que eu não tenha tanto trabalho assim, né? Mas existem casos em que o volume de dados, a quantidade de dados que tu tem para trabalhar, a quantidade de elementos que tem em cada conjunto é tão grande que tu não consegue, até consegue, mas com algum trabalho, né? E aí então, nesse caso, o que a gente está definindo aqui é que bastaria a gente fazer, né? Definir a cardinalidade de cada um desses elementos, a cardinalidade de P e a cardinalidade de Q, ou seja, a quantidade de elementos que tem em cada conjunto, né? Aqui o P representa a quantidade de elementos que tem, né? No meu conjunto P, o conjunto P é a quantidade de rodovias que liga A a B, né? A cidade A e a cidade B. O conjunto Q é a quantidade de elementos de rodovias que ligam a cidade B à quantidade C. Estou falando de quantidade agora. Tá? E aí, então, eu listo as possibilidades todas multiplicando, então, esses elementos, as quantidades, né, de que cada conjunto, a quantidade de valores aí que tem cada conjunto desses, né? No caso, duas possibilidades e três possibilidades. Quando eu faço a multiplicação, eu obtenho as 6 possibilidades. Isso é contagem. Eu contei as possibilidades, eu contei as maneiras que eu posso de sair de A e chegar a C, né? Usando as rodovias disponíveis, sem precisar agrupar, né? Fazer esses agrupamentos aqui e contar. Aqui, ó, entendam, senhores, como uma possibilidade, né? Uma possibilidade, sair de A e chegar a C por meio dessa possibilidade. Outra possibilidade, outra possibilidade, outra possibilidade. Ok? Então, é basicamente isso. E aí, então, o que vem a ser esse tal desse princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo diz o seguinte: se uma tarefa, um evento, um acontecimento, qualquer coisa que a gente esteja tratando, ele é formado por duas etapas. No caso da nossa cidade, a primeira etapa é sair de A até B. A segunda etapa é sair
de C, ou de B, e ir até C, né? Então, duas etapas aí, eventos em que são formados aí por duas etapas sucessivas. Na primeira etapa, eu admito um número de possibilidades. Quando a gente tratava do nosso exemplo, a quantidade de possibilidades ali eram duas, né, do nosso primeiro acontecimento, do nosso primeiro evento, ou seja, sair de A até B só tinha duas opções, ou ir pela rodovia 1 ou ir pela rodovia 2. Então só podia acontecer de duas maneiras. Aí na segunda etapa também admite uma quantidade específica de possibilidades. Né? Nesse caso aqui, só para diferenciar, eu coloquei como sendo o N2. Mas é distinto. Podia ser igual, podia ter duas possibilidades ali de rodovia, podia, né? Mas aqui é só para indicar que ela pode acontecer de maneira diferente. Então, o total aí das possibilidades para completar a tarefa toda, né? Ou seja, a tarefa toda é sair de A a C. Né? No nosso exemplo aí, sair de A a C. E o que acontece então aí para eu contar todas as possibilidades? Bastaria pegar o produto, considerando que N1 e N2 são quantidade de elementos, quantidade de possibilidades apresentadas aí no meu conjunto de possibilidades. Ok? Então esse é o princípio multiplicativo. Eu estou multiplicando as minhas possibilidades, né? Se a tarefa final é composta por mais de uma etapa, né? Duas etapas, por exemplo, né? Nesse caso. Então, possibilidade de ir de A até B, duas. Possibilidades para ir de B até C, que é a segunda etapa do meu evento, 3. O produto me dá a quantidade de opções que eu tenho para cumprir a tarefa toda, ou seja, sair de A a C. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Em uma sala tem 313 homens, 424 mulheres. De quantos modos é possível formar um casal homem e mulher escolhidos dentre as 737 pessoas nessa sala? Tem muita gente nessa sala, né? Então vamos lá. Eu quero formar pares, né, com uma característica específica. A tarefa final é formar pares homem-mulher. Essa é a tarefa final. Qual que é o meu primeiro evento? Qual que é o meu segundo evento? O primeiro evento, sei lá, vamos escolher o homem, né? Quantas possibilidades eu tenho para isso? 313 possibilidades, né? É o número de eventos, é o número de vezes que eu posso escolher dentre aquelas pessoas, né, dentre aquele conjunto de elementos, né? E ele, né, e dentro dessas possibilidades ele vai ser homem. Desse conjunto de dados, quantas são as possibilidades, né, de o meu segundo evento ser mulher? 424, né? E aí eu quero saber de quantos modos é possível organizar isso, né? De quantas maneiras eu vou conseguir formar esses pares, né? De quantos modos é possível formar um casal homem e mulher escolhidos entre essas 737 pessoas da sala de aula, né? Utilizando aí o princípio multiplicativo, né, que a gente já definiu, o que acontece? Né? Meu primeiro evento escolheu um homem, 313.
313 possibilidades. Segundo evento, escolher uma mulher, né? Se o evento, né, podem acontecer de N maneiras, né, pelo princípio multiplicativo, basta que eu faça e para completar a tarefa eu preciso, né, que essas etapas aconteçam de modo independente, acontecendo aqui, né, na primeira etapa de uma maneira, né, de uma quantidade X de possibilidades, a segunda etapa acontecendo de uma quantidade Y de possibilidades, né? O evento completo é escolher o casal homem e mulher, definir o casal homem e mulher. De quantas maneiras isso pode acontecer, né? de quantos modos diferentes eu posso executar essa tarefa, né? Tomar um elemento, formar um casal, homem e mulher, com esse total desse total de pessoas, dessas 737, e formar um casal, 132.712. Imagina você agrupando lá essas 132.712 possibilidades, né, para, né, no final você contar tudo isso e dizer, eu consigo fazer isso de 132.712 maneiras diferentes, né? Então, é impossível, né, tratar isso dessa forma, né, fazendo, né, sem aplicar nenhum princípio, sem aplicar nenhum método. Nesse caso, estamos empregando aqui o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Um outro exemplo, né? Uma sala possui... Ia ser bem mais simples se vocês conseguiriam agrupar, conseguiriam montar as formas, né? Uma sala possui 4 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair da sala? Observe que eu tenho uma única informação, a quantidade de portas. E a segunda informação ela quer saber de quantas maneiras a pessoa pode entrar e sair da sala. Então, meu conjunto total de dados, o conjunto total é o quê? É a quantidade de portas. Eu tenho 4 portas. Um único conjunto, 4 portas. Só que essas 4 portas, né, elas podem ser usadas tanto para sair quanto para entrar, né? E aí, então eu vou utilizar aqui, separar isso em 2 conjuntos, né? Porta, possibilidade, né? O primeiro evento, porta para entrar, né? Se a pessoa entrou, o segundo evento é portas, a quantidade de portas que a pessoa, né, pode sair. Também são 4. Então eu tenho 4 portas por onde ela pode entrar e 4 portas por onde ela pode sair. E aí, o que eu quero contar é de quantas maneiras ela pode sair, né? De quantas ela pode entrar e sair da sala, né? Ela pode entrar pela porta 1 e sair pela porta 4. Ela pode entrar pela porta 4 e sair pela porta 3. Ela pode entrar pela porta 1 e sair pela porta 1, pela mesma porta por onde ela entrou, é uma possibilidade. Então, a tarefa final, senhores, é entrar e sair, é cumprir essa tarefa, entrar e sair, né? E aí, entrar e sair acontece em 2 etapas, né? Primeira possibilidade, ela entra, né? Tem 4 maneiras de entrar. Segunda etapa dessa tarefa, ela sair, né? Que acontece também de 4 maneiras. Então, sempre pensem, quando vocês forem aplicar o princípio fundamental da contagem, né? Dividir isso em etapas, né? Primeiro, qual é a primeira etapa? Qual é a segunda etapa? Né? Como é que eu concluo a tarefa? Ok? Então, aí apresentando o que já foi definido. Possibilidades de entrada, 4 portas. Possibilidade de saída, 4 portas. O evento todo, toda a tarefa completa é fazer
o produto, né? 4 vezes 4, aplicar o princípio fundamental da contagem, aplicar a multiplicação dos eventos. Então, eu tenho aí, no caso, 16 possibilidades de entrar e sair de uma sala com 4 portas. Isso serve para alguma coisa? Fazendo uma extensão do princípio multiplicativo. A gente tratou de 2 eventos apenas, né? Mas a gente pode estender isso aí para uma quantidade aí infinita de eventos, né? E aqui eu defini, por exemplo, o evento 1, né? N modos de executar o evento 1, né? A primeira etapa, né? Como a gente definiu. A segunda etapa, eu também posso executá-la de N modos. A terceira etapa da minha tarefa, posso executar de N maneiras. Se tiver uma quarta, uma quinta, uma sexta etapa, né? E aí, então, pelo princípio, né, fazendo essa extensão do princípio multiplicativo, bastaria que eu multiplicasse todas essas possibilidades para eu obter a tarefa completa, né? Formar alguma coisa, agrupar alguma coisa de um modo, né, obedecendo essas características, né? Ok? Coloquei um exemplo aqui, ó. Quantas opções tem uma pessoa de montar um lanche composto por um salgado, um suco e uma fruta? Ops, essa informação é a informação que eu tenho. A pessoa quer montar um lanche. Só que esse lanche é composto de quantos produtos, né? É composto de um salgado, um suco e uma fruta. Suco e fruta. Então, 3 elementos. 3 elementos é o lanche. Se a gente fosse, né, utilizar aquela ideia de etapas. Olha, para eu formar o lanche, eu preciso de 3 etapas para eu formar o lanche. A tarefa completa é montar o lanche. Tarefa completa é montar o lanche. Primeira etapa eu escolho o salgado, na segunda etapa eu escolho o suco e na terceira etapa eu escolho a fruta. Observa que eu avancei, estendi o conceito, que antes a gente estava trabalhando com o princípio multiplicativo apenas para 2 eventos, né? Duas etapas. Aqui a gente avançou, estendeu o conceito. Aqui eu estou trabalhando com 3. E aí vem as opções, né? Eu tenho 5 opções para salgado, eu tenho 3 opções de sabores aí para suco e eu tenho 2 opções de frutas. Então, aplicando o princípio multiplicativo, na primeira etapa eu tenho 5 opções, na segunda etapa eu tenho 3 opções e na última etapa, que é a escolha da fruta, eu só tenho 2 opções. Então, 5, 3 e 2. Multiplicando isso, você consegue obter, né, 30 possibilidades de lanches diferentes, né? 30 possibilidades de lanches diferentes aí, ok? Senhores, dúvidas? Vocês encaminhem, façam perguntas, né? Mandem e-mail, façam perguntas no próprio Google Classroom, comentem na aula, comentem na postagem do vídeo lá. Encontre uma maneira de vocês tirarem as dúvidas de vocês, ok? Deixa eu só verificar aqui quanto tempo eu já tomei dessa aula. É porque eu tenho controlado o tamanho do vídeo, né? Ou que eu falo a, a quantidade de megabytes, né? Que vai ter o vídeo pela quantidade de minutos da aula, né? Uma aula de aproximadamente 1h30, eu consigo um tamanho de arquivo em que vocês consigam baixar. Eu consigo fazer umas conversões para deixar ele um pouquinho mais leve, mas ainda assim fica bom para que vocês
consigam baixar e assistir. Tá? Mas aí ainda temos tempo, né? A gente está com, agora que tem 49 minutos, eu acredito que a gente consiga aí fechar antes da 1h30. Então vamos lá. No nosso segundo exemplo, né, eu coloquei quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 5 questões de múltipla escolha, 5 questões de múltipla escolha com 4 alternativas por questão. A tarefa final é montar o gabarito. A tarefa final é montar o gabarito. Ora, esse gabarito, ele é composto por 5 questões de múltipla escolha. Então, eu tenho já aqui a primeira informação, né? Ou seja, a quantidade de questões, né, de múltipla escolha são 5. E cada questão dessa envolve 4 alternativas, né? Então, a gente vai ter aí as variações. Aí eu vou definir... Aqui eu vou definir... É porque... se a gente colocasse... Tá, 5 questões. Para cada questão eu tenho uma quantidade específica de possibilidades. Então aqui eu separei cada questão como sendo um evento. Porque o que acontece? O meu gabarito vai ser formado pelas 5 questões definidas com as letrinhas, né, de resposta correta. Ok? Então, o gabarito ele pode conter a primeira questão, pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra C, pode ser a letra D. Enfim, eu tenho 4 possibilidades para esse primeiro evento. A segunda questão, a mesma coisa. A, B, C e D. E assim sucessivamente, até a quinta questão. Então, a quantidade de eventos aí é 5, né? 5 eventos. Cada evento desse pode acontecer de 4 maneiras diferentes. Ok? E aí, então, eu tenho que o total de possibilidades para eu formar um simples gabarito com 5 questões, né? Um simples gabarito com 5 questões e 4 alternativas, né? Podem ser de 1024 maneiras diferentes. Ok? 1024 maneiras diferentes, né? Com apenas 4 alternativas. Você coloca 5 alternativas, esse número aí aumenta mais ainda. Ok? Aqui, ó, o que eu estou fazendo a multiplicação aqui é no número de possibilidades, senhores. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Aí por isso que ficou, né? Potência de base 4 e expoente 5, que 5 é a quantidade de opções de vezes em que o número 4 aparece, né? Basicamente isso, né? O 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Nesse caso, esse 4 está sempre elevado a 1. 4 vezes 1. 4 vezes 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5. Né? Então eu tenho 4 elevado a 5. É a mesma coisa que multiplicar direto, tá? Só uma maneira diferente aí de representar essa informação. Ok? Avançando aí, além do princípio multiplicativo, eu tenho o princípio aditivo. Só que o princípio aditivo, ele vai definir apenas a união né? A união de dois conjuntos. Aqui eu não estou multiplicando. Esses conjuntos eles são separados, né? Aqui A e B são conjuntos finitos e disjuntos. O que eu
quero dizer quando eu falo que os conjuntos são disjuntos? Que eles não têm que eles não possuem a interseção. São conjuntos separados em que os elementos, né, não têm nenhuma ligação. Ok? E aí, a união, né, desses dois conjuntos, desses dois elementos, é as possibilidades aí, né, a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos do conjunto B. Vamos ver um exemplo aqui só para a gente tratar isso de uma maneira mais objetiva, né? Esses conceitos, né, só para deixar claro, esses conceitos geralmente eu, né, as minhas provas eu cobro a aplicação disso, essas ideias de notação e outras coisas mais, geralmente eu não costumo cobrar, né? É só mais a aplicação. Uma pesquisa feita com, exemplo, né? Uma pesquisa feita com todos os alunos dessa turma, constatou-se que todos fazem pelo menos uma refeição no restaurante universitário, no RU, né? Pelo menos uma refeição. Sendo que 29 disseram que almoçam lá, 24 jantam e 12 afirmaram que fazem, né, que lá fazem as duas refeições. Quantos são os alunos da turma? Então eu quero, a partir das respostas, né, observa que em nenhum momento ele define exatamente quantos são os alunos dessa turma, mas ele diz que 29 deles almoçam, então aqui eu teria um conjunto de valores, é um conjunto de dados, 29 alunos que almoçam no RU, 24 jantam, outro conjunto, né? Será que se eu juntasse, né? Será que se eu juntasse aí os 29 que almoçam e os 24 que jantam, eu teria a quantidade de alunos da turma? Não necessariamente, porque eu ainda tenho uma outra informação. 12 desses alunos, eles fazem as duas refeições. Então, pode ser que desses 29 aqui que disseram, eu almoço, mas eu também janto. Eu estou aqui e eu estou aqui, ó. Né? Eu fui contado aqui como almoçando, eu fui contado aqui como jantando, mas a resposta que eu dei foi que eu faço as duas refeições, ok? Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente desconta aquelas pessoas que foram contadas a mais, foram contadas mais vezes aí? Separando aí na forma de conjuntos, eu teria o conjunto de alunos da turma, né? A, o conjunto de alunos que almoçam, J, o conjunto de alunos que jantam no RU. Todos esses alunos fazem pelo menos uma refeição, né? Então aqui, todos os alunos com uma única refeição seria a união desses dois conjuntos, ok? Só que eu tenho uma informação de que além, né, disso, se eu tivesse apenas essa informação, né? Se apenas eu tivesse essas duas informações, né? 29 almoçam e 29 jantam. Mas se eu tivesse certeza de que se eu tivesse a certeza de que esses 29 que almoçam não jantam e dos que 24 que jantam não almoçam lá, né? Eu poderia simplesmente dizer que o total de alunos, né, da turma é formado pela soma, né, pela forma dos dois conjuntos, né? Conjunto que almoça, conjunto que janta. Mas eu tenho uma informação a mais que diz que existe uma interseção entre esses dois conjuntos. Existe uma parcela pequena, né, dos alunos que fazem as duas refeições, ou seja, eles foram contados nos 29 e eles foram contados nos 24. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu, né, elimino essa contagem a mais? Basta eu fazer aqui, então aqui,
se fossem separados, se eles fossem conjuntos disjuntos, que não tivessem interseção, né? Então, simplesmente aplicaria aqui o princípio de apresentar a quantidade de elementos, né, a quantidade de alunos de cada um desses conjuntos, isso fazer a soma e aí estaria tudo resolvido. Né? Mas tem uma interseção, então eu preciso subtrair essa interseção que foi contada. Observa que aqui eu estou trabalhando com cardinalidade, com o número de elementos do conjunto A mais o conjunto J, menos a interseção, a cardinalidade da interseção. Quem que é a cardinalidade da interseção desses dois conjuntos aqui? É a quantidade de alunos que fazem as 2 refeições no restaurante universitário. Quantidade de alunos que só almoçam, que definiram que almoçam, 29. Quantidade de alunos que jantam, 24. Quantidade de alunos que fazem as 2 refeições, 12. Resultado, né, operação, né, 29 mais 24 menos 12 é igual a 41. Então, eu tenho 41 alunos nessa turma, ok? E aí, então, avançando para a última parte dessa aula, né, quando a gente vai tratar de fatorial. O que é o fatorial de um número, senhores? Esse número ele precisa ser inteiro, né? Então tem um número qualquer, um número inteiro qualquer, e ele tem que ser natural, né? Positivo. Se for zero, por definição, o fatorial de zero é igual a 1. É uma definição, uma regra que se adotou, né, para o fatorial de zero. É 1. Né? Viu? O fatorial de zero é 1. E qualquer outro número diferente de zero, então, vai obedecer essa regrinha aqui. Esse n ele vai multiplicar, né, sempre o seu antecessor. Ou seja, se for 4, fatorial de 4, fatorial, esse símbolo de exclamação aqui na matemática vai representar o fatorial do número. Então, se eu estou trabalhando com o fatorial de 4, eu vou multiplicar todos os antecessores, né, incluindo 4 e seus antecessores até o 1, ou seja, 4 vezes 3, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Aqui, né, isso vale para todo n maior ou igual a 1, certo? A definição aqui, como eu coloquei, então, esse n fatorial seria o quê? Seria n vezes n menos 1, ou seja, o antecessor dele, um número que é uma unidade menor que ele, que multiplica o número que é 2 unidades menores que ele, que multiplica, né, o número 3 unidades que meu n original. E assim sucessivamente até eu chegar a 1 nessa multiplicação. E aí eu faço a multiplicação de tudo. Por exemplo, fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É igual a 20, 120, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Mesma coisa que o fatorial de 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Fatorial de 2, 2 vezes 1, 2. Fatorial de 1 é o próprio 1, né? E fatorial de 0 também é 1 por convenção. Né? Adotou-se que o fatorial de 0 é igual a 1. Aqui alguns exemplos, né? Calcular o fatorial de 4 mais 3. Fatorial de 4 é, né, definido ali em cima, o fatorial de 4 é 24. O fatorial de 3 é 6. Então, 24 mais 6, resultado para isso, 30. O fatorial de 7, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é igual a 5.040. Né? Observa que fatorial de 4 e fatorial de 3 é 30. E o fatorial de 7 é 5.070. Significa dizer o quê?
que o fatorial de 7 não pode ser calculado como separado, como a soma de 4, fatorial de 4 mais fatorial de 3, entendeu? Só para mostrar que essa diferença existe. A soma aqui então não é permitido somar, nesse caso, esses valores de fatorial para igualar um fatorial, né, definido aqui, ó. Ou seja, não é permitido essa soma. Fatorial de 4 mais fatorial de 3 seria igual a fatorial de 7. Não é verdade. Não dá certo o resultado, assim como foi mostrado aqui. Ok? Então tem que calcular separadamente cada fatorial e fazer a soma no final, certo? Divisão de fatoriais ali. Aqui a gente viu um exemplo de soma, divisão. No caso ali eu tenho 10 fatorial. O que é o 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes até o 1. Só que nesse caso eu tenho uma divisão por 8, né? 8 fatorial. O que vai acontecer? A divisão, né, de números iguais, o resultado sempre é igual a 1. Como assim números iguais? 8 fatorial é igual a 8 fatorial. Então, se eu dividir 8 fatorial por 8 fatorial, eu vou ter o resultado 1. Né? Preciso resolver? Preciso multiplicar? Não vai ter esse trabalho todo de fazer isso, sendo que, né, tenho isso sempre em mente. Divisão de iguais, o resultado sempre é igual a 1. X dividido por x é 1. 4.500 dividido por 4.500, o resultado é 1. X ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado mais 2, o resultado é 1. Divisão de iguais, o resultado é sempre igual a 1. Né? Ok? Então, se eu estou dividindo dois fatoriais iguais, o resultado vai ser igual a 1 também. E aí, por convenção, eu faço o quê? Né? Como é multiplicação e aqui eu tenho uma divisão, o que eu consigo fazer? Né? Eu divido 8 fatorial por 8 fatorial. Divisão de 8 fatorial por 8 fatorial vai ser igual a 1. E o resultado para isso fica, então, 10 vezes 9 vezes 1. Ou simplesmente eu corto esses termos, né, como a gente costuma abreviar em matemática. E sobra, então, a 90 como resultado, que é o produto de 10 vezes 9. Mas aqui eu acrescentaria 1. Tá? Mais exemplos. Eu tenho 50 fatorial menos 49. Só para mostrar a diferença aí envolvendo soma e divisão, né? Subtração e divisão de fatoriais ali. O que acontece? Né? Ali em cima eu tenho o quê? Eu tenho 50 fatorial menos... Aqui na letra D, tá, senhores? Eu tenho 50 fatorial menos 49 fatorial dividido por 49 fatorial. O que é o 50 fatorial? Eu teria que multiplicar o 50, né? Ia dar um númerozinho bem grandinho aí, né? 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47, até chegar a 1, e fazendo as multiplicações todas, né? Olha, eu tenho 50 fatorial menos 49 fatorial. Posso fazer essa subtração direta e colocar 1 fatorial? Né? 50 menos 49 é 1. 1 fatorial. Não, tá errado. Tem que encontrar alguma propriedade envolvendo multiplicação para te aplicar esse terminho aqui. Ó. O que acontece? O que é o 50 fatorial? É o 50 que multiplica 49, 48, 47, 46. Mas se eu parasse no 49, né? 50 vezes 49. Estaria errado? Estaria errado se você não colocasse o fatorial. Então, o 50 fatorial é o quê? É 50 vezes 49 fatorial. Por quê? O que é o 49 fatorial? O 49 é o resto das multiplicações que não foram feitas. Ou seja, se eu fosse representar essas multiplicações, o fatorial de 49 é 48, 47, 46, multiplicando tudo, ok?
Mas se eu defino que o fatorial de 50 é 50 vezes o fatorial de 49, tá ok, tá correto. Ok? Entendido? De novo, o que é o fatorial de 50? O fatorial de 50, se eu fosse resolver tudinho, né? 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47, até a multiplicação chegar a 1, isso multiplicando, né? 50 vezes 49, o resultado dessa multiplicação vezes o 48, o resultado desses três números multiplicando em 47 e assim sucessivamente. Ok? Mas aí, se eu não quero resolver todos os fatoriais, eu posso indicar esse fatorial como sendo produto com outro fatorial? Desde que faça sentido, desde que você obedeça a hierarquia e a regrinha aí, né? Por exemplo, 50. O que é o 50 fatorial? Como é que eu posso escrever o 50 fatorial? Você pode escrever o 50 fatorial como sendo 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 fatorial. Sem problema algum. Eu coloquei mais números aí só para indicar. Poderia representar o 50 fatorial dessa forma aqui também, ó, né? Deixa eu colocar aqui em cima, não sei se eu coloquei alguma coisa aqui embaixo. 50, que multiplica 49, que multiplica o 48, que multiplica o 47. E indico que aqui tem um fatorial. Tá, isso aqui é um fatorial. Minha caneta não quer funcionar agora. Não onde eu quero, né? Quer marcar lá, né? Tá. Ai, gente, olha essa loucura. Então, eu quero apontar para vocês na tela do computador. 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 fatorial. Tá ok. Esse símbolozinho indica que o 47 está multiplicando 46, 45 até o valor 1, né? Se essa abreviação aqui me favorecer de alguma forma, então eu vou usar ela. Nesse caso aqui, o que eu estou usando? Eu tenho o fatorial de 49, eu tenho o fatorial de 49 e o fatorial de 50. Então, se eu escrever, se eu conseguir colocar isso, né, em função do 49 que aparece nos três termos dessa operação, ou seja, aqui o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro, isso eu consigo alguma relação que vai favorecer, né, que vai me permitir simplificar os cálculos, não precisar resolver esses fatoriais todos aí, né? Nesse caso, eu tenho 50 vezes 49 fatorial menos 49 fatorial, dividido por 49 fatorial. Se eu colocar... avança. Se eu colocar o 49 em evidência e escrever isso como um produto, lembra da fatoração, né? 49 aparece aqui no primeiro termo da minha fração, né, no numerador dessa fração aparece aqui e aparece aqui. Lembra lá de fatoração? Né? Eu coloco o 49 fatorial em evidência, trago ele para frente como multiplicando o quê? O que sobrou. Né? Aqui eu tenho já a multiplicação definida, né? Então se eu tirar o 49 daqui e colocar ele, trazer ele aqui para frente, multiplicando o quê? Vai multiplicar o 50. A multiplicação está representada aqui entre parênteses, né? Fatorial de 49 que multiplica o 50. Mas esse 49, né, você tirou. Mas se você quer escrever o 49 como resultado de uma multiplicação, qual é o número que você usa? O 1, né? Se você faz a multiplicação 49 vezes 1, o resultado é 49 fatorial vezes 1, ainda teria o 49 fatorial. Né? E essa multiplicação, sim, faz sentido aí, né? É a mesma coisa que multiplicar aqui os 50 vezes 49 fatorial, tá? A multiplicação de um número pelo fatorial, né? Faz sentido, ok? Não tem problema. Diferente, por exemplo, da soma, né? Que você não pode somar
dois fatoriais, né? Esperando que o resultado seja o fatorial da soma. Na multiplicação não teria isso, não teria problema. E aí então você colocou o 49 e reescreveu esse fatorial de 49 como produto de uma subtração aqui, né? Ou seja, 50 menos 1. E aí o que vai acontecer? Então, 49 é iguais, fatorial, né? Fatorial de 49 dividido pelo fatorial de 49. O resultado, como eu falei para vocês, é 1. E aí então vocês ficariam com 1 multiplicando 50 vezes 51 vezes 50 menos 1. O resultado de 50 menos 1 é o próprio 49. 49 vezes 1 é 49. Deixa eu só ver se a caneta vai querer funcionar. O que eu estou falando é o seguinte, ó. Resultado disso aqui, dessa divisão, né? Divisão de iguais é 1. Então eu ficaria com 1 que multiplica... Oh, God. Ah, desisto, essa caneta endiabrada. 50 menos 1. Ela funciona no começo. É isso. 50 menos 1, 49. E aí o 49 fica multiplicado por 1 é o próprio 49. Então o resultado para isso, 49. Aqui, uma equação, né? Equação envolvendo fatorial. O conjunto de solução de n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial é igual a 210. Ou, o conjunto solução de, aí vem a equação E. Então, o que eu quero? Quero um conjunto de solução para essa equação. Ou seja, eu quero definir quem são, qual valor n, qual valor essa letra n pode assumir para que o resultado dessa divisão de fatorial seja igual a 210. Ok? É uma equação envolvendo fatorial. O que eu tenho aqui? Eu tenho n mais 1 fatorial. O que é o n mais 1 fatorial? Se é fatorial, significa que eu estou multiplicando pelo antecessor, eu vou multiplicar ele pelo seu antecessor. Quem que é o antecessor? Quem que vem antes do n mais 1? Pensem aí. Quem é que vem antes do n mais 1? Eu tenho o n mais 1. Quem que vem antes? Não seria o próprio n? Ora, aqui é n mais 1. O que veio antes, então é o n, né? O antecessor é o próprio n, ok? Então, isso eu posso reescrever como sendo n mais 1 que multiplica o fatorial de n. E quem que vem antes de n? Agora eu vou subtrair 1. É como se eu estivesse fazendo uma subtração aqui. O que é o antecessor? É sempre o número. Eu escrevi no lugar errado também. O que é o antecessor? É sempre o número menos 1. Então, se eu estou trabalhando, aqui eu vou pegar só a ideia, né? Sem usar fatorial. N mais 1, o antecessor de N mais 1 seria subtrair 1, né, disso. O resultado para isso é 1 positivo, 1 negativo, N. E quem que vem antes do N? Subtrai 1 de novo, né? Se é o antecessor, subtrai 1. Então aqui seria o próprio N menos 1, ok? Quem é que vem antes do N menos 1? A mesma ideia, né? Vai subtraindo 1 até quando você não puder mais subtrair e chegar ao valor 1. E caneta, me ajuda. Então seria N...
seria n menos 1, menos 1. Aí eu tenho menos 1, 2. Então, n menos 2. E assim sucessivamente até você não ter mais subtração a fazer e chegar ao valor 1. Ok? Então, vamos usar. Observa aqui embaixo, ó. Embaixo eu tenho um fatorial de n menos 1. Então, por conveniência, o que a gente vai adotar aqui? O ideal é que eu faça o quê? Que eu iguale os termos do numerador com o denominador e eu consiga fazer a divisão de iguais, que o resultado vai dar 1 e não vai ter influência nenhuma na minha equação, né? Essa divisão. Então eu consigo eliminar, eu consigo cortar. Mas com quantas etapas eu consigo cortar esse denominador? Se eu reescrever fatorial de n mais 1, que multiplica o fatorial de n, que é o antecessor, que multiplica o fatorial de n menos 1. Então, com 3 multiplicações, eu teria o termo exatamente aqui do denominador e eu conseguiria fazer os cancelamentos necessários ou a divisão de iguais, que o resultado seria igual a 1. Ok? Deixa eu só voltar aqui para tirar essas... Pronto. Voltando para lá. Só para tirar essas marcações que eu fiz. Aqui. Então, aquela multiplicação lá que eu falei para vocês, né, do n mais 1 é... Ah, eu tinha colocado ali em cima, esqueci. Mas enfim. Então, se eu faço 3 multiplicações, eu fico no numerador com um termo que eu consigo fazer o cancelamento aqui, né? n mais 1, fatorial de n mais 1 é n mais 1 vezes n menos 1. Observa que o fatorial indica que essa multiplicação ela continua. Eu não cheguei no último termo desse fatorial, ok? Eu não cheguei no último termo desse fatorial, mas ele está representado aqui, está indicando que a multiplicação continua, está indicando que existe fatorial e está indicando, né? E aí então não vai haver problema. E eu queria riscar aqui, mas eu não consigo. Tá. Pronto, agora ele... Então, vocês entenderam, né? n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Desisto dessa caneta endiabrada. Vai ser igual a 1. E sobra o quê? Sobra o n mais 1 multiplicado por n mais 1. E essa multiplicação a gente vai fazer para igualar a uma equação. E agora eu tenho uma equação né, fazendo a multiplicação, n vezes n ao quadrado, e 1 vezes n, ou n vezes 1 é igual a n. O 210, que está depois da igualdade, passa para o outro lado com o sinal trocado, é positivo, vem negativo, aqui, e eu igualo isso a zero, né? Tirei o 210, né? Precisa ficar alguma coisa do outro lado da igualdade, o que eu coloquei lá foi o zero, ou simplesmente subtrair, né? 210 aqui e 210 aqui, subtrair, né? Menos 210 desse lado da igualdade, menos 210 desse lado da igualdade. Quando eu faço isso aqui, ela fica representada como sendo menos 210, e desse lado eu resolvo a subtração. 210 menos 210 é igual a zero, né? Ou simplesmente, né, por convenção, passou com o sinal trocado. Sem problemas quanto a isso, senhores. E aí uma equação de segundo grau que eu vou resolver de modo tradicional. Acredito que vocês, né, lembrem de como que resolve uma equação do segundo grau. O n ao quadrado, ou o valor coeficiente do n ao quadrado é 1, coeficiente aqui do que tem a variável n, então é 1 também, e o termo c é menos 210, né? Fórmula de Bhaskara. Menos, mais ou menos, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. É isso?
verifiquem. E aí depois resolvam e encontrem. Só que aqui tem duas raízes, né? Eu encontro duas raízes. Só que uma característica, né, que o número fatorial assume é ele não ser negativo. Né? Um fatorial, quando vocês virem um n fatorial, então automaticamente você vai saber que esse número ele não pode assumir um valor negativo. Por quê? Por que não pode assumir valor negativo? Porque quando você fizer a multiplicação ali, por exemplo, dos sinais, né, tu vai ter alternância ali de sinal. Hora vai ser positivo, hora vai ser negativo, né? E aí não daria certo a tua multiplicação, né? Então, quando a gente define fatorial, sempre trata de um número positivo. E aqui, então, a raiz negativa, o menos 15, não satisfaz a nossa solução para essa equação que envolve fatorial, né? Eu não posso substituir um valor negativo aqui no lugar desse n, porque eu teria um número negativo como meu fatorial e o resultado para isso seria uma alternância de sinal que não daria o 210, ok? Então, essa característica, o n tem que ser natural, ou seja, o n tem que ser um número positivo. Mais um exemplo. Determine a soma dos valores de m que satisfaçam a equação m menos 3 fatorial igual a 1. E eu já avancei ali, né? O fatorial, então, de m. Só se eu fosse pedir para vocês verem fatorial de m menos 3, né? Só para a gente lembrar como é que eu reescreveria isso. Não é o método que a gente vai adotar para resolver isso, mas vamos lá. O m menos 3 fatorial significa que eu vou multiplicar esse m menos 3 pelo seu antecessor. Quem é o antecessor de m menos 3? Quem é o antecessor de m menos 3? É m menos 3 menos 1. Ora, m menos 3 menos 1 seria o m menos 4, ok? Então, esse seria o antecessor. Multiplicaria, então, m menos 3 vezes m menos 4 fatorial. Se eu quisesse continuar isso, eu teria m menos 3 que multiplica m menos 4, que multiplica m menos 5 fatorial. Observa que, se você define o antecessor, você não precisa, né? Aqui no caso do 50, por exemplo, ó, fatorial de 50. Quem que é o fatorial de 50? É o 50 multiplicado pelo seu antecessor fatorial. Tá aqui, ó. Quando eu coloquei o 50 multiplicado pelo seu antecessor fatorial, já não precisa indicar mais fatorial de 50. O fatorial veio para cá, para o próximo termo. Se eu quisesse continuar essa multiplicação, então seria 50 vezes 49 vezes 48 fatorial. Mesma coisa aqui, ó, vai seguindo. Mas nesse caso a gente vai adotar a ideia lá, a definição de um fatorial, para resolver isso aqui, ó, né? Essa ideia de pegar aqui os termos, né, o n mais 1, n menos 1, né, sempre é interessante quando vocês estiverem tratando, por exemplo, de divisão. Né? Então, sempre adotem esse pensamento, pegar o antecessor e verificar quando e como vocês podem fazer o cancelamento de termos aí para, como por exemplo nesse caso, simplificar a fração de vocês. Você fugir da fração e ficar só com o denominador dela e resolver uma equação simples, por exemplo, como uma equação do segundo grau. Nesse caso, a gente vai adotar, né? O que é a equação era essa, ó, m menos 3 fatorial igual a 1. 1. Só que o que é o 1? A gente tem duas possibilidades para esse 1 como resultado. O 1, ele pode ser o fatorial de 0, ou ele pode ser o fatorial do próprio 1, né? 1 fatorial é 1. Ok? Então são essas duas possibilidades. A primeira eu coloquei como esse 1, esse resultado aqui, esse 1 aqui, ó, como sendo o resultado do fatorial de 1, ou ele pode ser o resultado aqui
do fatorial de zero. E aqui é definição, é aquela definição que a gente adotou lá no começo, tá? Que o fatorial de zero é sempre igual a 1. Aquelas regras de matemática aí que a gente utiliza aí. Certo? Avançando aqui, então a gente vai criar com isso, ó. Aqui, ó, eu tenho uma igualdade. Quando eu coloquei fatorial, fatorial, eu estou dizendo que esse fatorial é igual a esse fatorial. Igualdade de fatoriais. Eu posso eliminar o fatorial e trabalhar só com os elementos, ó, né? Tanto nessa equação quanto nessa equação. O que aconteceria se eu eliminando o fatorial e ficando só com os outros números? M menos 3 igual a 1. Estou todo bagunçado aqui agora. Esse menos 3 passa para o outro lado com sinal positivo, soma com o resultado 4. Se for 0, a mesma coisa, eu adoto com M menos 3 igual a 0, e o resultado para isso seria 3. Então, para que o resultado de M menos 3 fatorial seja igual a 1, ou M pode ser 4, ou M pode ser 3. Se for 4, eu teria que 4 menos 3 é 1, o fatorial é o próprio 1. Se for 3, 3 menos 3 é 0, 0 fatorial também é 1. Então, faria sentido nos dois casos. Ah, mas eu pedi o que? A soma, né? Soma dos valores. Então, M e, né, das possibilidades, 4 mais 3, 7. Uma observaçãozinha que eu fiz, o fatorial de N lá só para, né, depois vocês dão uma verificada. Essas simplificações aqui fazem diferença quando vocês estão tratando de divisão, né? Querem simplificar uma fração, querem cortar termos, então isso aqui faz toda a diferença, principalmente quando estiverem trabalhando com termos que aparecem na forma de n fatorial, né? Então, verifiquem isso aqui depois com calma, né? O fatorial de n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, que multiplica n menos 4, fatorial, por exemplo, né? Eu não consigo finalizar aqui, eu não consigo dizer quantos termos tem aqui, porque eu não sei quem é o n, né? Mas a ideia é sempre representando essa diminuição de termos, essa variação aí até chegar ao resultado 1. Né? O exemplo que a gente já colocou, 8 fatorial pode representar como 8 vezes 7 fatorial. Se eu quisesse continuar e representar ainda com um termo mais além aí de fatorial, seria 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, por exemplo. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Estaria correto. Mas se você esquece o fatorial, aí estaria errado, tá? Então, se você representa o fatorial 8 fatorial como sendo 8 vezes 7 vezes 5, por exemplo, esquece o fatorial, está errado, ok? E aí, para simplificar, por exemplo, né, 100 fatorial dividido por 98 fatorial. Você pode resolver fazendo as multiplicações 100 vezes 99, 98 até 1, né? Fazendo todas as multiplicações, e a mesma coisa com 98 e depois dividir, sem problema nenhum, pode ser feito. Né? E você tem a paciência de fazer todas essas multiplicações. Ou você pode simplificar e fazer a multiplicação de 100 vezes 98 vezes 99 vezes 98 fatorial, e como você tem um fatorial embaixo dividindo, você consegue cortar os termos. Ok? Essa equaçãozinha aqui é uma equação... Vamos, acho que eu coloquei a resposta aqui. Então, vou pausar a aula sem avançar, que eu acho que esse é o nosso último exemplo, e vou deixar esse exemplo aí para vocês resolverem. X mais 1 fatorial dividido por x menos 1 fatorial é igual a 56. Definam qual o valor que x pode assumir para que essa igualdade seja verdadeira, ok? Então, vou pausar aqui. Tá, não sei como é que eu faço sem avançar, sem dar a resposta no vídeo. Só mudar aqui. Pera. Não, queria essa tela. Aqui eu pauso. Tá.
Então, senhores, a aula de hoje já tem 1h30. Vou encerrar por aqui, senão eu não consigo postar o vídeo, vai ficar muito pesado. E na próxima aula a gente continua aí já tratando de outros temas da aula, né, envolvendo análise combinatória. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, eu vou estar postando também um material que eu utilizei para montar essa aula, tá? É um texto, não um textinho que eu utilizei. Vou estar postando lá como, como material de apoio para vocês estudarem também, tá? E a aula de hoje, os slides também eu acho que eu vou disponibilizar para vocês estudarem, ok? No mais, a gente se encontra na quinta-feira. Grande abraço, senhores. Até a próxima. E dúvidas vão me falando aí que a gente vai conversando, ok? Abraço, gente, se cuidem.